Bem-vindos! Permitam-me contar uma história que começa na década de 60 e fala de um jovem que foi porteiro, bilheteiro, iluminador e ator. Mas quando foi diretor, encontrou o seu caminho. Ocupem os seus lugares, desliguem os seus celulares e boa viagem. Eu comecei a gostar de teatro. Aí surgiu a oportunidade, surgiu o primeiro texto, que foi do meu amigo que já descansou, que Deus bota em bom lugar, falecido Nilson Melo, foi O Ratinho Sabido. E dali começou as histórias dos contos de fada. Valdir Dutra prestes a completar 80 anos de vida. E neste caminho o teatro infantil tornou-se sua paixão. Uma paixão compartilhada até hoje com a família. Caso contrário, seria um monólogo. E isso ele não queria. Quando a gente se conheceu, ele trabalhava no cinema. E eu trabalhava em frente, numa sala de costura. Ali a gente começou a olhar um para o outro, né? Aí foi. Eu nasci dentro do Teatro Álvaro de Carvalho. A mãe disse que foi no Camarim 3, o pai disse que foi no Camarim 4. São décadas de história, colecionadas entre um espetáculo e outro e apresentados para mais de 1 milhão de pessoas. São 60 anos de história e esses 60 anos de história... Bem-vindos! Permitam-me contar uma história que começa na década de 60 e fala de um jovem que foi porteiro, bilheteiro, iluminador e ator. Mas quando foi diretor, encontrou o seu caminho. Ocupem os seus lugares, desliguem os seus celulares e boa viagem. Eu comecei a gostar de teatro. Aí surgiu a oportunidade, surgiu o primeiro texto, que foi do meu amigo que já descansou, que Deus bota em bom lugar, falecido Nilson Melo, foi O Ratinho Sabido. E dali começou as histórias dos contos de fada. Valdir Dutra prestes a completar 80 anos de vida. E neste caminho o teatro infantil tornou-se sua paixão. Uma paixão compartilhada até hoje com a família. Caso contrário, seria um monólogo. E isso ele não queria. Quando a gente se conheceu, ele trabalhava no cinema. E eu trabalhava em frente, numa sala de costura. Ali a gente começou a olhar um para o outro, né? Aí foi. Eu nasci dentro do Teatro Álvaro de Carvalho. A mãe disse que foi no Camarim 3, o pai disse que foi no Camarim 4. São décadas de história, colecionadas entre um espetáculo e outro e apresentados para mais de 1 milhão de pessoas. São 60 anos de história e esses 60 anos de história, os maiores clássicos que passaram pela minha mão foram os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, Branca de Neve, Peter Pan, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, Batman e Robin, uma série de espetáculos que deixou a minha história cada vez ficar mais bonita. Carlos Falcão foi iluminador no Teatro Álvares de Carvalho a partir de 1979. E ele lembra de um choque que levou quando trabalhava em uma das peças de Valdir Dutra. Pensei que tinha desligado o interruptor. Eu tinha desligado, mas tinha passagem de energia ainda. E quando o assunto é Valdir... Como pessoa assim, ele é uma pessoa ótima, exigente, o trabalho tem que ser bom, isso aí é automático. E o mais importante é que com amor, que é o mais importante, é com carinho, e a gente, por isso que a coisa acontece. Mas nem tudo foi amor. Na época da ditadura, era espetáculo aqui e a censura ali. Não façam qualquer menção à bandeira, política, república. Não quero palavrão, ou cortarei primeiro a iluminação. Aquela lei que não podia levar o texto sem passar na Polícia Federal. Aí passava, carimbava, eles iam assistir o ensaio, só ficava eles sentadinhos, os atores no palco e nós lá atrás escondidinhos. Engana-se quem pensa que é fácil abrir as cortinas por tanto tempo. Requer determinação e uma trupe fiel. Daquelas que seguem o líder por tempo indeterminado. Sempre foi muito gostoso, sabe, fazer teatro infantil. Ver o sorriso, a alegria da gurizada, né? Então, nessa brincadeira, eu fiquei quase 30 anos com o Valdir. É a minha alimentação, né? Porque eles fazem parte da minha vida, né? Sem os atores eu não posso fazer teatro. Sozinho eu não faço. E ele conseguiu.
Formou daquelas trupes que se tornam família, com membros mais novos, outros mais experientes que permanecem ali, firmes, há 35 anos. Dá esporro, chama nome na hora, tudo isso. Passou dali, ele é um pai pra gente, assim. Deu uma zebra, todo mundo se une para contornar a situação. Mas o Valdir rola aquele puxão de orelha. Mas assim, eu sei com quem que eu tô contracenando, o Valdir confia em mim, eu confio nele, assim, então sempre dá certo. E como deu certo? Mas para chegar até aqui, muitas barreiras foram quebradas. Muito espetáculo cancelado, muita cena sem apoio. E ao final, as mágoas permaneceram. A Fundação Franklin Cascais nunca me recebeu como produtor, como diretor e como homem de teatro. Isso é uma falta de respeito. Está cheio de gente aí dentro da área da cultura que não gosta de mim. Mas eu sempre peço, respeita o meu trabalho. Apesar de tudo, Valdir sabe quem realmente merece a sua atenção. Cada espetáculo que eu faço, eu me transformo numa criança pequena. Então, tudo que eu faço é para criança e por isso que eu estou hoje até aqui. Quantas pessoas importantes na vida do seu Valdir. E aquela figura que o acompanha desde que era porteiro no Cine Hits em São José. Aquela que trabalhava do outro lado da rua e que bordou o seu coração. Ele gosta de tudo, tudo que é bom está em volta dele. E eu também estou em volta. Ela toma conta dos figurinos, batalhadora, ela cuida de mim, cuida da alimentação. E ela cuida! Quer dizer, pelo menos fez o que pôde. Valdir Dutra teve problemas de saúde e precisou se ausentar. Deixou toda a trupe preocupada. Pô, o Valdir tá sempre, não sei o quê, ele vai ali, como é que tá? Tá sempre enchendo o saco. E aí, quando ele estava fora, todo mundo disse, pô, cadê o Valdir? Cadê o Valdir? Ah, o Valdir não vem, e agora o que nós vamos fazer? Ele sentava, almoçava ligeiro, virava as costas, ó. Leva uma camisa, tá chovendo, tu vai ficar doente, tu já não é mais guri pequeno, tu já estás com uma idade avançada, amanhã depois tu vai ficar doente, e aí? Que ficar doente? Ficar doente, ó. Leva um susto, né? Um não, dois, mas o outro é de felicidade. Existe susto de felicidade? Valdir Dutra será samba enredo no carnaval. Tanto a cidade, o estado, né, não fez a homenagem merecida e a gente se sente muito orgulhoso e honrado de poder levar a história do seu Valdir, o Mago Valdir, Mestre Valdir, Tio Valdir, como as crianças chamam, para a avenida aí no Carnaval 2020. Para mim é um orgulho fantástico. Jamais imaginei na minha vida que uma escola de samba de uma ilha chamada Florianópolis tivesse que me escolher para ser enredo de samba. Em 2020, ele será o protagonista. Valdir Dutra terá um palco, ou melhor, uma avenida inteira só para ele, onde será contada a história que mantém vivo o lúdico na vida das crianças. Eu acho que o Valdir Dutra é uma inspiração para as crianças, eu acho. Uma inspiração para o espetáculo infantil. Pelo visto, as homenagens já começaram. E apesar da idade, abandonar o palco não está no roteiro. Isso aqui é como se fosse a minha casa. Eu vivo aqui, sonho aqui, durmo aqui e o teatro não pode parar. Então, cada espetáculo que eu faço é um filho que nasce. Por falar em filho, se cada ator fosse considerado filho também, tá cheio de filho espalhado por aí, hein, seu Valdir? Tenho de sangue. Eu devo tudo que eu tenho a ele. Não tem palavras, pô. E eu não medi esforços e não estou medindo esforços para poder continuar com um grupo, para cuidar dele, cuidar da minha mãe, enfim. Esse é um processo que você não pode desistir, não pode abandonar de jeito nenhum. Aqueles que os palcos da vida lhe presentearam tempos atrás. Perdi meu pai muito cedo e para mim ele representa um pai para mim, assim. Eu não consigo me imaginar não fazendo teatro com o Valdir. E eu não consigo imaginar ele não fazendo teatro. E aqueles que chegaram há pouco tempo já entenderam o jeito Valdir de dirigir as coisas por aqui. Ele dá uma pegada no pé, só que a gente sabe que é só para melhorar a peça e fazer as coisas certas. Um pouquinho exigente, um pouquinho. O público não quer saber, o público pagou para ver o espetáculo. E o espetáculo tem que ser bem feito. E foi!
Por isso merece os parabéns. Por fazer bem feito durante 60 anos. Por atingir mais de 1 milhão de pessoas. Parabéns por não desistir, principalmente das crianças. Eu acho que eu estou cumprindo a minha missão na Terra. Eu não sei se lá em cima eu vou fazer teatro. Se eu puder fazer, eu vou fazer. E se fizer, pode ter certeza que vai ter muita gente na plateia para lhe aplaudir de pé.